Então vamos lá. Boa noite, pessoal. A gente vai iniciar agora essa aula, né? Acho que é a aula 6, ao vivo. E a gente vai continuar as análises, né? E continuar um conteúdo de planilhas eletrônicas nessa semana. E a ideia desse primeiro módulo é trazer esse gerenciamento de planilhas eletrônicas para vocês. A gente não está aqui dando um curso de Excel ainda. Não tá, o Excel ele vai ser, de certa forma, neste curso, aprendido por vocês de forma contínua, né? A gente vai estar sempre usando o Excel. Lá no módulo 2, no módulo 3, a gente aqui, acolá, em cada exemplo, a gente vai estar voltando, fazendo algumas atividades no Excel. Como a gente está no primeiro módulo, no início do curso, eu estou tentando ser o mais simples possível, né? Nesse início a gente está trabalhando mais com o gerenciamento mesmo da planilha, alguns recursos, algumas fórmulas mais básicas, a geração de gráficos, o entendimento de alguns gráficos, o melhor gráfico a ser utilizado em cada situação, né? A gente está agora apenas descrevendo cada variável de uma base de dados pequena, apenas para título de aprendizado, que é essa base que eu trouxe aqui para vocês, que eu trago cada vez que tem novas avaliações, eu vou trazendo para vocês. Ela só tem aqui 36 avaliações, né? São avaliações de hospedagem, né? Que tem a data da avaliação, do check-in, a data do check-out, quanto foi a reserva, quantos adultos, quantas crianças, qual é o sexo da pessoa que fez a reserva, quanto foi o valor da diária, né? E esse nada mais é do que um cálculo que é dividido pela quantidade de diárias, e a quantidade de diárias é a diferença dessa com essa data. Esse valor aqui é um cálculo do valor total pela diária. Esse preço por pessoa a gente também fez, que é dividindo o valor da diária pela quantidade de pessoas, que nada mais é do que a soma dessas duas células. Então isso tudo para você aprender a gerenciar de forma básica a planilha eletrônica, né? Gerenciar dados, né? Formatar dados, dados mais importantes. Mas aos poucos a gente vai, inclusive provavelmente nas próximas aulas, a gente vai trazer outras bases de dados, né? E vai continuar trabalhando nelas. Como vocês estão vendo, eu vou abrir aqui mais uma vez as nossas atividades, né? E vocês acompanham aqui, ó, quando não aparece tudo, o módulo 1 de planilhas eletrônicas. Vocês têm as aulas ao vivo, marcada com asterisco, gravadas aqui, né? As aulas gravadas, né? Com um conteúdo específico do que vai ser ensinado ali. Aqui a aula ao vivo, aqui a aula gravada. Isso foi da semana 1. Então a gente já teve na semana 1 todas essas aulas. Na semana 2 tivemos essa. Temos uma atividade 2 aqui que é fundamental que seja resolvida, né? Que esteja solucionada até o término do módulo. Tenho aqui a atividade 3 que ainda ninguém fez essa atividade e é preciso que vocês façam até o término do módulo. Estamos aqui na 4ª semana. Nessa semana, vocês podem ver aqui na aula, na sexta-feira, eu trouxe aqui algumas aulas falando de tabela dinâmica, de segmentação, de alguns recursos de Excel, né, de linha de tempo, alguns recursos de Excel mais avançados para você analisar dados, né? Então, esses recursos a gente vai trabalhar neles hoje, beleza? Vamos trabalhar nesses recursos hoje, nessa aula de segunda aqui, que depois vai estar postada aqui. Amanhã vai ser postada de terça, já está aqui. É mais uma revisão, muita coisa que a gente já vem falando nas aulas ao vivo. Aí vai ter a aula de quarta, que também será uma aula ao vivo, né? A aula de quinta, que já está postada aqui. E a aula de sexta, que vai ser um espaço reservado para revisão, retirada de dúvidas. Talvez eu jogue aqui alguma aula de revisão. Seria a última aula mesmo do curso de planilhas, do módulo de planilhas eletrônicas, né? E aí a gente na outra semana, ainda dentro, vai estar ainda falando de planilhas eletrônicas, porque eu vou estar continuar trazendo fórmulas que eu já trouxe, só que eu vou trazer atividades mais robustas, né? Nessa semana eu ainda vou botar aqui a atividade que vocês vão ter que fazer. Então vocês vão ter de 4 a 5 atividades nesse módulo. E aí, na semana seguinte, no caso, na semana do dia 28, é que vai começar a parte de estatística mesmo. Mas a gente não vai fugir das planilhas.
A gente vai continuar falando de planilhas, né? Planilhas eletrônicas. Acredito, na verdade, a gente está nessa semana, né? Do dia 15, isso, no dia 21, perfeito. No dia 28 a gente começa. Parte de estatística mesmo, tá? Então, nessa aula de hoje, a gente vai começar aqui a trazer análises dinâmicas, né? Que é bem mais interessante. Vamos começar a tentar até desenhar aí possíveis dashboards que a gente poderia fazer bem arcaicos, mas que vocês já começam a entender. O mais importante nesse momento é você compreender e interpretar os dados que você tem em mão. Eu tenho uma quantidade pequena aqui para que fique mais fácil de vocês analisarem. Aos poucos a gente vai aumentando essa quantidade de dados. Lembre que esse curso ele é contínuo, né? E ele só termina em dezembro. E que inclusive, se for necessário, eu vou estender ele até o final de janeiro. Né? Então é um curso que vocês vão estar todo o tempo em contato comigo, tendo que tirar dúvidas aqui, é importante que vocês tirem dúvidas, né? Entender o que é a análise de dados básica, né? Essa introdução à análise de dados, principalmente dados aqui que a gente vai analisar, dados estruturados, como esses aqui. Nem sempre isso acontece, né, gente? Vocês vão ter muitas vezes dados desestruturados, dados com valores faltantes, como esse caso aqui que eu trouxe para vocês e abordei na aula passada, o que a gente normalmente faz, dados com atributos que não são talvez interessantes para você ter, né? Eu já estou trazendo aqui informações lá da frente, mas coisas do tipo, como é o nome disso? Isso pode ser chamado de campo, de atributo, né? São informações que eu tenho, e aqui eu tenho registros, né? Eu tenho registros aqui, em cada linha tem os registros, né? Na próxima semana, ainda dentro de planilhas eletrônicas, provavelmente eu vou gastar as 2 aulas desenvolvendo com vocês um dashboard baseado nesse conceito que a gente está tendo aqui, né? Uma planilha, né, com um painelzinho, digamos assim, um painel de controle, né? Para vocês que têm, por exemplo, uma pequena empresa, ou vocês que são estudantes da academia, puderem, né, analisar os dados de vocês de forma dinâmica. E o que a gente vai fazer aqui hoje também. Tá? A atividade 3, inclusive, aborda isso aí. Ó. Na atividade 3, eu peço que após a conclusão da atividade 2, em que foram descritas todas as variáveis, base de dados, blá, blá, que a atividade 2 nada mais é do que você descrever todas essas variáveis aqui, como a gente estava fazendo, né? Apenas por título de informação. Vocês podem descrever isso aqui no Excel, né, calcular, mas jogar isso no doc e moldar isso aqui no doc, né, de forma mais organizada, né. Eu não fiz todas, né, eu aqui parei em quantidade de diárias, né, parei aqui. Então vocês continuariam esse daqui, essa atividade 2 é isso aí. Não adianta vocês pularem as atividades, por 2 motivos. O principal, vocês não vão compreender, porque só se aprende análise de dados, você tentando analisar, mexendo e utilizando as fórmulas, não é assistindo um bocado de vídeo aula na internet, nem mesmo assistindo aula ao vivo, entendeu? Vocês têm que fazer, se vocês não fizerem, vocês não adiantam perder tempo, né? Aqui, ó, toda noite ou apenas assistindo essas aulas gravadas ou ao vivo, né? Na atividade 3, aí eu peço para vocês continuarem, né? Continuarem aqui com a criação de um dicionário de dados, né? Mostrei para vocês aqui que um dicionário de dados poderia ser algo desse tipo, uma descrição, né, do que é cada atributo, quais são os valores permitidos naquele atributo, né? O valor, que é o valor permitido aqui no valor total de uma diária, né? O valor permitido aí é um valor da domínio dos reais, né? Maior do que 0, né? Não tem diária menor do que 0. Aliás, eu posso até dizer que existe um valor mínimo na minha reserva, né? Ser uma regra e dizer que as reservas não podem ser menos do que R$100, um exemplo, né? Então vocês podem definir isso, e que inclusive eu ensinei como fazer isso no Excel. Eu posso vir aqui dados e validar, e tem uma aula falando disso, né? E dizer, por exemplo, aqui que aqui eu só quero valores decimais, por exemplo, que está entre no mínimo R$100 ou seja, é maior do que 100 aqui, né? Ou é maior do que 99, né? Pronto. Então, ignoro o que está em branco, dou um OK.
Posso dar uma mensagem de entrada, um título e uma mensagem, né, para informar para o usuário que esse valor tem que ser maior do que R$100. Uma mensagem de erro, né? Se é um aviso, ele muda, se é só informações, se é um erro, enfim. Dando OK aqui, isso vai funcionar para esse conjunto de dados, eu já mostrei isso para vocês. Né? Isso serve para você tratar a entrada de dados. Então, resultado. Vocês vão fazer isso no dicionário de dados e vocês vão explicar para cada variável o que é que vocês estão entendendo ali, o que é que está acontecendo. Na hora que você está fazendo essas estatísticas, o que é que essa variável te disse, por exemplo? O que é que essa variável aqui te disse quando eu tenho uma diária, reservas de uma diária, reservas de 2 diárias, reservas de 3 diárias, né? O que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, inclusive o título do gráfico é importante que eu aqui, ó, diga, né? Quantidade de isso aqui é a quantidade de avaliações, né? De reservas, desculpa. De reservas por número de diárias. É isso que ele está dizendo, né? Então, aqui está dizendo o quê? Que eu tenho praticamente 13 reservas, que é de uma diária. Que eu tenho 12 reservas, que são de 2 diárias. Então, você pode dizer que a maioria das minhas reservas, ou tantos por cento das reservas, são de 1 ou 2 diárias. Então, em geral, as minhas reservas são curtas, são de 1 e 2 diárias. Então você está aqui, aí você está trabalhando com isso. Qual é a decisão que você, com essa informação? Qual é o conhecimento? O que é que você vai fazer com isso, né? Então, por exemplo, você pode pensar na questão do gasto de limpeza, né? Caso você gaste para limpar, quantas limpezas eu vou ter no mês, né? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que nesse meu conjunto de diárias, né? Eu aqui eu só estou considerando uma amostra. Perceba, lembrem que esse conjunto de dados que eu trouxe é apenas uma amostra, né? Por que uma amostra? Porque, na verdade, nem todo mundo faz avaliação. Então, esses são apenas dados de pessoas que fizeram avaliações, né? Porque o objetivo principal aqui não é nem ver quanto entrou, quanto saiu, quanto foi gasto, quanto ganhou de reserva, não. Mas é ver como é que está a avaliação da hospedagem, né? Esse é o objetivo. Mas, de todo jeito, é uma amostra aleatória de quem se hospedou. Dá para se fazer umas estimativas de algumas coisas. Então, por exemplo, nesse caso aí, eu tenho 36 avaliações em um ano, né? De agosto de 2022 a agosto de 2023. Então, é em um ano. Então, em um ano, o que é que eu tive? Bem, eu tive 13 reservas de uma diária que foram avaliadas e 12 de 2 diárias. Beleza, se eu considerar isso aqui, quantos por cento? Né? Eu tenho aqui 20, se eu não quiser calcular no Excel ou utilizar, eu posso até vir na calculadora aqui e utilizar, por exemplo, eu tenho 25 de 36, né? Vezes 100. Eu tenho 69,44% das minhas diárias tem entre 1 e 2 diárias. Das minhas reservas tem entre 1 e 2 diárias. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Bem, então eu tenho aí que praticamente 70%, né, das minhas reservas tem entre 1 e 2 diárias. Se eu considerar que eu vou ter meu apartamento alugado todos os dias de um mês, entre 30 dias, e eu considerar que eu tenho 70% das diárias das reservas, desculpa, entre 1 e 2 diárias, né? Vamos considerar aí que é a mesma quantidade, deu quase a mesma coisa, né? Você pode tomar uma decisão aí e dizer assim, bem, se 70% das minhas reservas, considerando que eu vou lotar os 30 dias, tem entre 1 e 2 diárias, né? E eu tenho 30 dias no mês, quantas reservas eu teria no mês, né? Eu tenho 70% entre 1 e 2 diárias, né? Se eu tenho 30 dias, eu vou ter aí, em média, que se eu tiver, vou fazer de cabeça aqui, tá?
se eu tiver, eu vou ter aí em 21 dias, por exemplo, eu posso ter 10 diárias de uma reserva, né? 10 reservas de uma diária, desculpa, dariam 10 dias, e 5 reservas, mais ou menos isso, né? 5 reservas de 2 diárias. Não, mas para deixar mais equilibrado seria 7, 7, 7, 4. Isso, perfeito. 7, 7. Seria 7 reservas de uma diária, que dá uns 7 dias, e 7 reservas de 2 diárias, né? Mais 14. 21 dias. Então, a minha estimativa é o quê? Que eu tenho 7 reservas de uma diária e 7 reservas aí de 2 diárias no mês de 30 dias, o que dá 21 dias. E os demais eu vou ter aí reservas de 3, de 4 diários, de 5, né? Nos demais 9 dias aí. E aí eu teria, vamos dizer, 2 de 3, 1 de 4, 2 de 3, 1 de 4 no máximo, nessa faixa. Então, o que é que eu tenho que me preocupar? Na maioria das diárias, das reservas, que é de 1 e 2 diárias. Então, eu já ia ter que saber que quanto eu vou gastar, mais ou menos, de limpeza. Porque entendo, uma coisa é eu ter uma reserva de 10 dias, 3 reservas de 10 dias. 3 reservas de 10 dias, se eu considerar que eu só faço limpeza na entrada e na saída do hóspede, para o outro entrar, eu vou ter 3 limpezas. É excelente para mim. Se eu considerar que não faço limpeza com o hóspede lá, se eu considerar que é uma hospedagem que a pessoa mesmo limpa, ou mesmo se eu considerar que a limpeza só é de 3 em 3 dias ou algo do tipo, eu vou ter menos limpeza, né? Mas se eu considerar que minhas reservas, na maioria, tem 1 ou 2 diárias, né? Eu vou ter, se o cara fez uma diária, ele tem uma limpeza, ele tem uma troca de enxoval, né? Então eu vou ter uma ideia de que eu vou estimar quanto que eu vou gastar. Eu vou gastar 7 de uma diária e 7 da outra, ou seja, eu vou gastar pelo menos 14, né? 14 limpezas. Como eu ainda tenho mais 9 dias que teriam reservas de 3, 4, 5 diários ou até mais, eu vou botar aí mais 2 ou 3, né? Uma média de 3 no máximo, né? Se eu tiver de 3, 9 dias, vão dar 3 reservas. Mas posso ter também no mínimo uma de 9 dias, né? Pelo menos. Então eu teria aí... Vocês estão acompanhando meu raciocínio, né, pessoal? Então eu teria aí, se não acompanhando disso, eu repito. Eu teria aí mais uma reserva, pelo menos, né, de 9 diárias, ou mais 3 reservas de 3 diárias. Eu teria aí 15 a 17. Então eu teria, em média, de 15 a 17 reservas por mês, no máximo. No máximo 17 reservas por mês. Você pode chegar e dizer, Tiago, você pode ter 30 reservas no mês. Pode. Mas não é isso que uns dados simples que eu tenho aqui está me dizendo. Né? Eu estou fazendo uma amostra por ano. Tá? Isso aí é uma amostragem por ano. Né? Mas pela uma amostra por ano, eu estou fazendo aí uma estimativa probabilística por mês. Se eu estou considerando que em um ano eu tive 70% das diárias que foram avaliadas, e aí eu estou considerando que essa amostra é proporcional também, né? Claro. Alguns conceitos desses a gente vai ver lá nas estatísticas, já nos conceitos de estatística, né? Nos modos mais para frente. Então, considerando isso, eu descobri que 70% das minhas reservas tem entre 1 e 2 diárias. E basicamente, para deixar mais equilibrado, 35% tem uma diária e 35% tem 2 diárias. É quase isso. Né? Ou pelo menos 37% tem uma diária e 33%, 32% tem 2 diárias. Então é nesse patamar. Então eu descobri, com as contas que eu fiz aqui de cabeça mesmo, que eu teria 7 de uma diária, 7 de 2, dá 21, e pelo menos mais uma de 9. Então eu teria 7 com 7, 14, com uma 15. Mas eu também poderia ter 7 de 1, 7 de 2, que dá 21, né? 7 vezes 1, 7, 7 vezes 2, 14, com 7 de uma diária, dá 21. E mais 3 reservas de 3 diárias, né? Teria no máximo mais 3, não poderia ter mais nenhuma de 2 aí, nem de uma, porque senão contava aqui, né? Então eu teria aí mais 3 reservas. Daria 17, 14 com 3, desculpa. Daria 17. Então eu vou ter ali entre 15 e 17 reservas por mês, no máximo 17. Então eu vou calcular quanto no máximo eu vou gastar de limpeza. Quanto é que a pessoa me cobra para limpar? Sei lá, 50 reais. Então eu tenho 17 vezes 50, então eu vou ter um gasto de limpeza no máximo de 850 reais. Né? No máximo eu trabalho com isso aí. Com esse trabalho no máximo disso aí.
Ah, mas eu posso também considerar que eu vou ter uma ocupação, eu poderia calcular a minha taxa de ocupação em cima de 80% e calcular 850 vezes 80%, daria R$ 680. E aí eu diria, não, eu estaria ali entre 680 e esse intervalo aí entre 680 e 850, né? E a gente vai até estudar o intervalo de confiança depois, para aprender a fazer isso de forma mais bacana. Eu teria aí uma faixa de 700 e poucos de gasto com limpeza. Então eu já teria uma estimativa de gasto com limpeza. E eu poderia fazer uma estimativa de gasto também, bem simples aqui, com enxoval. Tá? Então, essa é a interpretação que você vai ter, né, nessa atividade aqui. Identificar as possíveis... Aqui tá, esse está errado, né? Deixa eu ajeitar. Identificar as possíveis variáveis que influenciam... Deixa eu ajeitar aqui. Que possam... na avaliação do hóspede. E sugira... Vou botar sugira aí. Né? E sugira uma ação a ser tomada. Então você vai identificar variáveis que possam influenciar na avaliação do hóspede. Como é que eu vou fazer isso? Eu ainda não vou estar trabalhando aqui com estatística inferencial, né? Então você vai olhar aqui, você vai dizer, rapaz, onde é que está a avaliação do hóspede? Eu ainda não analisei, né? Mas eu expliquei para vocês. Você vai fazer uma análise aqui bidimensional. Você vai pegar a avaliação do hóspede e vai, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu fiz isso na última aula, né? Ver com o dia do check-in, o dia de entrada do hóspede. Né? Eu vou Ctrl C aqui, vou dar um Ctrl V. E aqui eu estou vendo dia do check-in com avaliação. Poxa, eu não sei ainda usar nada estatístico para saber se o dia do check-in tem alguma influência na nota do cara. Né? Aí eu vou lá e vou dizer, eu vou jogar um gráfico aqui para ver qual gráfico que ele me recomenda. Ah, ele tem um gráfico de coluna aqui, não sei direito, eu vou dar um ok aqui, vou ver o... Ah, desculpa, eu botei o gráfico errado. Eu botei um gráfico do que a gente já vai ver, né? Hoje, eu não vou falar agora não, mas eu vou fazer de conta que eu não sei ainda o que é a parte dinâmica, né? Ele aqui fez um gráfico... usando colunas agrupadas, tá? Para isso ele vai precisar usar uma tabela dinâmica que eu vou trazer já para vocês. Mas antes de gerar isso, vocês já podem ver aqui que ele gera um gráfico aqui de barras, que ele diz assim, ó, bem, eu tenho uma média aqui de notas, né? Eu posso... Ai, Tiago, eu não quero mostrar isso agora porque eu ainda não falei para vocês. Mas eu já falei isso aqui para vocês, que vocês podem fazer muito bem dessa forma. Vocês podem chegar aqui e fazer análise. Você faz análise de influência da nota de avaliação com o dia do check-in. Assim, só para dia do check-in. Check-in. Dia de entrada, como vocês querem. Então vocês podem aqui manualmente escrever segunda-feira. Talvez ele até tenha uma lista aqui. E eu falo isso nas aulas gravadas, né? Ele aqui, deixa eu ver. Ó. Ele já tem uma lista dessa. Vou mesclar. E botar aqui uma nota. Como é que eu calculo essa nota? Qual é a nota da segunda-feira? Eu não vou olhar e tirar uma média, né? Qual é a média da segunda-feira? Existe um média aqui chamado média C, que vai me dizer qual é o intervalo que você calcula. Já fiz isso demais, né? Eu vou botar aqui o intervalo da B,
Fica mais fácil assim logo. Se tiver outro, qual o critério? Não, desculpa, o intervalo é A, né? O intervalo é A. Qual é o critério? O critério é que seja segunda-feira, né? Então eu clico aqui em D2, já tem o nome segunda-feira, que não está maiúsculo, né? E qual é a média que você quer calcular? A média está aqui em B. Né? Então, onde for segunda-feira, em A, ele vai pegar a média de B, a nota que está em B, e vai tirar uma média. Né? No caso aqui, ele achou, deu 9. Né? Eu vou só arrastar aqui, ó. Vamos ver se está certo. Em A, calcule isso, tá tudo certinho, né? O A ficou fixo, o B ficou fixo porque está na mesma coluna, como eu estou arrastando para a mesma coluna. O que é coluna não muda, A não muda, B não muda, né? Na referência relativa aqui. Estou falando coisas que já foram dadas, né? Então aqui eu posso gerar um gráficozinho que vai ficar parecido com aquele que vocês viram, que é esse aqui, ó. Né? Esse traz a média de cada dia. Eu posso vir aqui, tirar essa linha de grade, tirar o título. Aqui eu posso deixar esse. Tabela de dados. Não, é rótulo de dados. E eu tiro esse. Pronto, eu gosto assim. Então o que é que eu vi? Eu vi que na segunda-feira, normalmente que entra na segunda e terça, dá uma nota boa. Dá uma nota melhor, né? A quarta é parecida com o sábado. Mas eu tô vendo aqui uma coisa estranha apenas na sexta-feira. Veja como a nota da sexta, apesar de que os gráficos eles têm aqui uma altura parecida e você pode deixar essa proporcionalidade maior, né? Para você verificar melhor essa diferença. Você às vezes vê uma besteirinha aqui, mas essa besteirinha é um ponto aqui de diferença, né? Então você está encontrando que quem entra na sexta tá dando uma nota mais baixa, né? E aí você começa a analisar agora a data do checkout, né? Com a data com a avaliação também. Né? A data do checkout com a avaliação. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar isso aqui, vou dar um Ctrl C, vou trazer para cá. Vou ajeitar isso, tá? Vou mesclar. Aqui é checkout. Estou dizendo que vocês têm que fazer no exercício, tá, galera? Aqui, né, a média do C, aqui é um G. Aqui é o G, quem não entender fala. Né? Aqui é o K2 e aqui é o H. 8.2. Veja, você analisar isso numa tabela é ruim. Mas veja o trabalho que eu estou tendo aqui, né? Com o conhecimento que eu tenho agora sobre planilhas eletrônicas. Mas eu já consigo fazer muita coisa. E aí, o que é que eu estou vendo? Perceba que isso aqui não são avaliações diferentes, tá? Eu gosto de vir aqui em exibir, deixar isso aqui sem aparecer. Olha o que eu estou vendo aqui, ó, com esses dois gráficos. Nota de quem dá check-in na sexta, eu percebi que na sexta o pessoal está dando um check-in baixo. Né? E em relação ao check-out, a data do check-out, essas notas são as mesmas dessa. Né? Se você perceber, esse quinta aqui é a data que o cara entrou e o sábado aqui é a data que ele saiu, ele deu 8. O que é que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que quem é que tem uma nota baixa aqui? O domingo. Essas notas aqui não vai ser a mesma, né? Porque a data de check-in e de check-out com certeza sempre inclusive vai ser diferente. Nunca o cara entra e sai no mesmo dia. Eu estou percebendo que a menor nota foi no domingo. E a menor nota do check-in foi na sexta. Cara, olha o que eu acabei de descobrir.
com a análise simples de dados aqui do meu negócio, né? Você pode fazer para você aí descobrindo. Isso, claro que eu tenho experiência, que foi o que eu disse a vocês. Galera, normalmente, eu até sugeri isso em outra aula, tá gravado aí. Normalmente, o cara que vem no final de semana, ele quer descansar, ele é um pouco mais exigente. É possível que esse cara de final de semana seja mais exigente e por isso dê uma nota menor. Cara, é isso que está acontecendo. A turma que entra na sexta tá dando uma nota menor, a turma que sai no domingo tá dando uma nota menor do que a dos outros dias. O que é que eu tô vendo? Que a turma que faz na sexta e sai no domingo, né, dá uma nota menor. Ou mesmo a turma que sai no domingo, né? Ou até a turma que entra no domingo também tem uma nota baixa. Por quê? Porque essa nota baixa aqui provavelmente é do cara que passa só o domingo. E para você tirar a prova dos 9, o que é que você faz? Você vai fazer um gráfico aqui de contagem, né? Contagem. Quantos check-in tem no domingo, né? Quantos check-in tem no domingo e desse check-in, quantos foi de uma diária? Você pode, quando você for fazer essa estatística aqui, ó, você vai fazer esse cálculo, tá? Eu quero isso. Quando você chegar nessa variável aqui, dia do check-in, você fizer aqui o dia do check-in, essa estatística do dia do check-in, eu quero que você faça uma contagem, como eu fiz aqui, quantidade de check-in no domingo, quantidade de média do check-in no domingo, né? Em busca de quê? Em busca dessa parte aqui, ó. Dessa atividade aqui, ó. Em busca de variáveis que possam influenciar na avaliação do hóspede. E eu provavelmente encontrei uma já, que é o dia do check-in e o dia do check-out. E aí não necessariamente é o dia que o cara sai no domingo. Uma coisa está casando com a outra. Eu tenho que ter muito cuidado aí com esse cara que vem na sexta para sair no domingo, né? Ou até mesmo esse cara que entra no domingo. Porque é provável que o cara que entra no domingo ele é mais exigente também, porque ele veio só para descansar, passar o domingo, né? Tal. E outra coisa, o que é que acontece? Talvez a nota esteja sendo baixa no domingo, porque entrou no domingo. Por quê? Porque na segunda não tem piscina. Talvez tá em limpeza. Na segunda de manhã o cara não curte a piscina. Ele entrou no domingo de tarde, ele só curtiu o domingo de tarde. Ele quer tomar um banho de piscina na segunda, não tem. Pode ser que esteja influenciando nessa baixa nota do check-in do domingo. Mas para isso estar influenciando, eu teria que. Como é que eu teria a prova dos 9? Eu teria que ter a certeza onde? Eu iria fazer o quê? Olhar a nota do check-out na segunda. Né? Para ver aqui se na segunda, quem sai na segunda, né, tá achando ruim. Nem tanto, né? Aí eu, tá, beleza, eu não vou considerar tanto isso. Mas qual decisão eu posso tomar? Cara, eu tô percebendo que no final de semana talvez a nota esteja saindo mais baixa porque o cara é exigente, beleza. Mas porque a demanda é maior, os funcionários continuam os mesmos, eles vão trabalhar mais. E o funcionário não quer trabalhar no final de semana, por mais que ele esteja ganhando um extra ali de um sábado, de um domingo, ele não quer trabalhar naquele trabalho chateado, isso influencia no atendimento dele. Então eu tenho que fazer um trabalho com os funcionários, de dizer, ó, galera, eu preciso aqui de vocês no final de semana, sendo mais eficientes, né, efetivos com a nossa clientela, com os hóspedes. No final de semana eu vou dar um acréscimo a quem tiver no final de semana, vai ganhar tantos por cento das hospedagens. Tomadas de decisão que eu estou tomando baseada nesses dados. Vocês estão vendo, gente, que são dados básicos. Isso aqui é de uma aula simples que eu estou trazendo para vocês. São apenas 36 registros. Mas considera aí que fosse 500 registros. Poderia dar o mesmo resultado, né? E se isso aí tiver bem amostrado, eu não tenho 36, mas eu tenho mais avaliações aqui para trazer para vocês. Vocês vão ver que sempre que eu for trazendo nas outras aulas mais avaliações, eu vou ter mais resultados aí que podem ser que melhorem, né? Melhorem isso aí. Isso aqui ainda é da versão 3, né? A planilha da versão 3. Eu tomei aqui algumas, né? Algumas decisões. Eu vou aqui mudar o nome disso para
Análise do dia do check-in com nota. Né? Só para ficar aqui. Então não ficar muito grande. A análise do dia de check-in vai ser com avaliação. Certo? Tem um traçozinho aqui. Isso aqui vai enganar. Salvei aqui. Eita, não era nem para ter salvo. Mas tá bom. Então essa é uma... Mas eu já sei, vou salvar. Versão 3.1. E depois eu apago. Certo, galera? Então é isso que vocês vão fazer nessa questão 3. Nessa atividade 3. É esse tipo de análise, né? Vocês podem descobrir o quê? Caramba, tô vendo aqui que os check-out da terça e da quarta tão bons, né? E eu tô vendo que o check-in da segunda e da terça também estão bons. As coisas casam. E eu tô vendo que a grande maioria dos minhas reservas são de 1 e 2 diárias. Ou seja, o cara que entra na segunda, ele sai no máximo na quarta. O cara que entra na terça, ele sai no máximo na quinta. Então eu tô vendo o quê? Que aquelas reservas de segunda para terça, de segunda para quarta, de terça para quarta, né? Esses 3 tipos de reserva aí, normalmente são good for me, né? São boas para mim. Normalmente essa turma me dá uma avaliação boa. Claro, eu tenho uma amostra pequena, pode ser que aí só tenha uma diária aqui, uma reserva, com 10. Né? A gente vai deixar isso guardado, porque vocês vão ver que quando eu for trazer novos registros, né? Mais à frente a gente vai trazendo, a gente vai ver se isso aqui vai estar mudando. Beleza? Então, galera, era isso aqui nessa parte dessa planilha. Eu vou fechar ela, vou até abrir ela aqui novamente. Que eu quero só apagar essa parte aqui. Salvar. E eu vou abrir uma planilha 4 aqui, onde eu trouxe uma segunda análise, né? Coisas novas que eu estou trazendo aqui para vocês. Aqui são os nossos dados, você já conhece. Aqui as estatísticas que a gente estava fazendo, que você já conhece. Vocês estão aí, né? 37 minutos. E aqui, aquele dicionário é a continuação. Mas aí, o que é que eu trago hoje para vocês? É exatamente essas análises que eu estava acabando de fazer para vocês, só que eu estava fazendo de uma forma manual, né? Que não é errada, dá um pouco mais de trabalho. E eu fiz até coisa semelhante aqui, né? Com a médias por categoria. Mas hoje eu vou trazer para vocês umas análises mais interessantes aqui. Por exemplo, eu estou trazendo aqui já pronto, né? Mas vou fazer exemplos para vocês de uma análise dos valores das diárias, né? Eu quero analisar esses valores aqui por diária. Quero ver quanto é que está sendo cobrado, se está acima do esperado. Por que isso? Estimativa de quanto eu vou ganhar, né? Simples estimativa de quanto eu vou ganhar. Se eu lotar todos os dias, por exemplo, eu tenho uma média de valores de diárias de R$184. Eu vou falar como eu fiz isso, tá, gente? E o que é isso que eu estou fazendo aqui. Mas eu já sei que eu tenho uma média, eu calculei aqui, ó. Média do valor da diária no domingo. Aqui é o valor total da reserva. Média de valor total e média de valor da diária. Então no domingo eu tenho uma média de diária. Quando o check-in é no domingo, né? Eu tenho uma média de 172. Tá? Isso aqui não é a média do dia. Vocês estão entendendo? Isso aqui é a média do quando o check-in é no domingo. Né? Na segunda, 164. Quando o check-in é na terça. Quando o check-in é na quarta. Quando o check-in é na quinta. Quando é na sexta e quando é no sábado. E a média geral. Né? E essa média geral aqui não é necessariamente essa média aqui, tá? Porque essa média aqui é 178,45.
e essa daqui é 184,46. São coisas totalmente diferentes. Beleza? Porque aqui, essa média do domingo, por exemplo, eu não sei quantos domingos eu tenho aqui com check-in. Eu até posso calcular isso aqui e eu vou mostrar para vocês sem usar fórmula nenhuma, gente, só com tabela dinâmica. Que é o que eu vou fazer aqui agora. Né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma tabela também dinâmica, que eu vou mostrar para vocês como eu faço, né? Da média do valor da diária por mês. Né? Por mês. Aqui já tem algo que é de acordo com o mês mesmo. Né? De acordo com quando foi o dia do check-in ali, né? Aquele mês provavelmente foi a data do check-in. Então, se o check-in foi no mês de julho, é o que está valendo aqui. Tá? Se teve check-in em julho e em agosto, o check-out, ele está considerando aí que foi o de julho. Né? Então, você pode ver, por exemplo, que quando o check-in é no sábado, ele tem uma média maior do que todos os demais. Por quê? Porque provavelmente o sábado é mais caro, é o dia mais caro. Né? Se você pega só o sábado, mesmo se você pega a sexta com sábado, o que seja, pegou o sábado, pegou o final de semana, né? Porque ou você sai do sábado para o domingo, ou você está indo da sexta para o domingo, você está pegando o final de semana. O sábado é o dia mais caro. Né? Então, olhando, eu fiz um gráfico aqui que eu também vou mostrar para vocês, e eu vejo que nesse gráfico é que ele está dizendo que a média do valor da diária está de azul e a média do valor total está de laranja. É óbvio que sempre o valor total vai ser maior, né? Porque o valor total de uma reserva ele vai ser igual ou maior do que o valor da diária, né? Igual ou maior do que o valor da diária. Se ele tiver uma diária, é igual. Se ele tiver duas diárias, já vai ser outro valor. Então, por exemplo, é ruim de enxergar aqui, mas eu posso até usar rótulo de dados, mas rótulo de dados não fica legal nesse. Sei que eu esticasse assim bem muito. Fica ainda um pouco sujo, né? Você pode clicar aqui e modificar. Mas você pode ver que o sábado geralmente é mais caro. Né? O que é que a gente descobre aqui? Ó? O sábado ele é mais caro, a sexta, e eu percebo que eu tenho aqui a terça e a quarta como dias mais baratos. Né? Isso é data de check-in. Entrou na terça, entrou na quarta, mas está sendo mais barato do que o resto da semana. Você pode dizer, tá, Tiago, porque a segunda está saindo tão mais caro. Porque muitas vezes quem pega a segunda está pegando o domingo. O domingo é um pouco mais caro. Então, quem faz... Mas aqui é a data de check-in, né? Ah, não. Então, o que é que isso talvez queja me dizer que a segunda está mais cara do que a terça e a quarta? A terça e a quarta estão o mesmo preço, ó. Mas a segunda já parece mais com a quinta. Provavelmente porque eu estou vendo que quem entra na segunda passa mais dias. Certo? Quem entra na segunda geralmente está dando a entender que passa mais dias. Então, a média, olha a média das reservas da segunda. R$410. Certo? R$410. Essa é a média das reservas na segunda-feira. Olha a média das reservas que inclui a sexta. Por que a sexta, nesse caso, é maior do que o sábado? É uma pergunta. Como é que eu explicaria isso? A sexta, nesse caso, é maior do que o sábado, porque geralmente quem pega a sexta é provável que, assim, né? Claro que isso depois de você dizer, você teria que fazer uma análise. E você só iria fazer essa análise se fosse importante para você, cara. Não vai fazer também análise que não tenha sentido para você. É importante eu saber por que a sexta, geralmente, o preço total das reservas que começam na sexta são maiores do que no sábado. É fato, porque geralmente quem entra na sexta também pega o sábado. E muitas vezes o domingo, fica sexta, sábado, domingo, então a reserva fica alta. Quem entra no sábado, fica muitas vezes só no sábado e sai no domingo. E às vezes só até a segunda. Então
a média do valor total das reservas no sábado é menor. No entanto, quando eu incluo o sábado, o valor da diária é maior. Por quê? Muita gente pega só o sábado. Aí a média do valor da diária vai lá para cima. Né? Muita gente pega só o sábado. E o preço do sábado é maior do que da sexta. Por isso que a média está maior. Então, qual é a informação que tenho? E o que é que eu vou fazer com isso? Né? O que eu poderia olhar aqui, por exemplo, seria a taxa de ocupação por dia. Né? Eu poderia ver, e vou mostrar para vocês, a taxa de ocupação por dia. Né? Eu estou vendo aqui a média, mas se eu quiser ver, aqui a análise de avaliações, se eu quiser ver assim, dia de check-in na quinta. Quantas vezes eu tenho check-in na quinta? É isso que eu estou dizendo. Né? É a quantidade de check-ins na quinta. Como é que eu faria isso? Quantidade de check-in no domingo. Porque quando eu gerasse esse gráfico, eu iria ver os dias que tem check-in baixo. E fazer uma promoção naquele dia. Né? Então, por exemplo, eu vou criar uma aba nova aqui. E vou criar esse conceito de tabela dinâmica, que vocês vão ver aqui agora. Eu tenho várias formas de inserir uma tabela dinâmica. Eu posso vir aqui em inserir, clicar em tabela dinâmica, e ele vai me pedir, insira qual o intervalo. Eu vou clicar aqui, vou vir aqui, e vou dizer que é esse intervalo aqui todinho. E ele vai, automaticamente colocando na caixinha de texto qual o intervalo que você vai analisar dinamicamente. Ele colocou aqui, entre aspas simples, apartamento 01, exclamação, dólar A, dólar 1, 2 pontos, dólar S, dólar 37, né? Aperto aqui e dou OK. Então ele cria aqui nessa planilha que eu analisei, e que inclusive eu disse que vou analisar o que agora? Só para responder essa pergunta, a quantidade de diários por semana. Então eu vou até clicar 2 vezes, vou dizer análise de ocupação por dia. Então ele cria esse carinha aqui, que quando eu clico nessa área, eu tenho esses campos aqui que eu posso estar movimentando ele. Eu já tenho uma aula gravada falando sobre tabela dinâmica, vocês devem assistir, né? Porque aí fica mais fácil você compreender o que eu estou dizendo. Nada que impeça que eu vá estar aqui explicando novamente. Então eu tenho 4 campos, 4 quadros em branco aqui, que vocês precisam entender o que é cada um desses para poder fazer a análise. Né? Eu vou começar pela parte de baixo, por linhas e valores. Certo? Valores é o que ele vai calcular. As linhas é o que vai aparecer aqui. Nesse caso, eu vou vir aqui, isso é uma tabela dinâmica. Eu vou clicar em cima e vai aparecer esse campo aqui de tabela dinâmica. E só para vocês entenderem o que é a linha aqui, e o que são os valores. O valor que ele está calculando para esse cara. Ele está calculando a média de quem? De valor da diária. Eu posso até clicar em cima em configurações de campo. Então ele está calculando o quê? Média do valor da diária. Posso editar isso aqui, tá? Ou fazer outro tipo de cálculo. Calcular a soma, contar, média, máximo, mínimo, fazer o produto. Tem várias opções aqui. Inclusive opções de estatísticas descritivas também, que a gente está vendo e vai ver também mais na frente. Algumas como as questões de desvio padrão, enfim. Várias contagens, né? Ele faz aqui. Vários tipos de cálculos que ele faz aqui. Então eu vou dar só um OK aqui para continuar. Isso é os valores, é o que ele vai calcular aqui em cada área dessa. As linhas é o que vai aparecer aqui, E o que é que está aparecendo aqui? Dia do check-in, e eu botei data da avaliação. Então se você clicar nesse maisinho aqui, tem o dia do check-in e tem a data da avaliação. Então você pode ver que 7/7 de 2023 foi feita uma avaliação e no dia 11 foi feita outra. Agora o que é que está dizendo aqui? Que é o dia do check-in, né? Domingo. E como eu botei 2 campos, o de baixo fica aqui dentro desse, né? E ele deixa aqui detalhado. Eu acho que talvez a data da avaliação não seja interessante. Então eu clico aqui e remover. E na verdade o que eu queria era
data do check-in. Então eu clico na data, já clicando aqui eu posso também arrastar. Arrastar assim não. Clicando mesmo. Oi. Pronto. Data do check-in. Então se você olhar, dia 2 de julho foi um domingo. E ele teve a média da diária foi de 170 e no dia 9 também de 175. Então por isso que a média no domingo deu essa. Duas reservas, né? É isso que ele está dizendo. Então, a linha é o quê? Dia do check-in e data do check-in. Então, na linha eu quero que apareça dia de check-in e data de check-in. E para cada dia de check-in e para cada data de check-in, eu quero que calcule o quê? A média do valor da diária e a média do valor total. Lembre que a valor da diária é um campo, uma informação, o valor total também é outra informação. É isso que ele vai destrinchar aqui e depois gerar o gráfico. No caso aqui, o que é que eu quero? Na linha. Eu quero a mesma coisa, né? Eu quero só o dia do check-in. Mas o que é que eu quero contar? Calcular, desculpa. Eu quero contar quantas reservas teve para aquele dia, para o dia do check-in. Então eu venho aqui, vou colocar... Deixa eu ver se vai funcionar do jeito que eu estou pensando. Se não, a gente faz outra aqui. Depois eu trago. Deixa eu ver aqui. É dia do check-in. Dia do check-in. Domingo. Certo? Colunas. Colunas aqui eu nem falei, né? Colunas eu quero... Nesse caso aqui são os valores... Né? Aqui quando eu tenho essa... Deixa eu remover aqui. E eu ponto nesse, eu botei o quê? Valor da diária, não foi? Isso, valor da diária e... Dia do checkout. Tá. Tá aqui, valor total. Eita. Vou só organizar isso, até bom para vocês verem. Deixar assim para ficar mais... Não tem nada não. Esse caso aqui, ele está calculando a soma, tá, gente? O que é que eu faço? Clico, configurações, boto média e dou OK. E aqui também. Certo? Agora, se eu mandasse contar, é o que eu vou fazer aqui, né? Eu posso contar quantas, vamos falar assim... Deixa eu ver a soma, quantidade de diárias. Não vai ser legal desse jeito, porque aqui a quantidade de diárias... Check-in no domingo, quantidade de diárias 5. Ele está dizendo aqui que eu tenho... eu estou somando a quantidade de diárias. Não é o que ele quer, né? Check-in no domingo... Eu tenho 2 vezes. Cadê o check-in do domingo? Tá aqui. O que é que ele está fazendo? Só para vocês entenderem. Ele está somando esses 2 dias aqui, ó. Está dando 5 diárias. Certo? Mas já é isso que eu quero? Não. Se eu configurar isso aqui para contagem, ele vai me dar 2 domingos. Então eu tenho 2 dias que tem check-in no domingo. Incrivelmente, a quinta-feira ela teve 12 check-ins. Quinta-feira. Até para você ver isso, você pode vir aqui em dados. Perceba, gente, como essa aula online, né? Ela é dinâmica também. Ela é aquela aula onde eu vou estar como se eu estivesse aqui analisando os dados agora pela primeira vez.
O que é que eu vou fazendo? Por isso que ela é de alta importância. Porque se fosse algo, pessoal, você clica aqui, faz isso aí, pá. Não precisava dessa aula. Eu gravaria a aula aí, vocês estariam assistindo. Que é o que eu faço na outra parte do curso, né? Com as aulas gravadas. Mas perceba, o que é que eu tô querendo aqui, ó? Filtrar aqui, entender, rapaz, por que tem tanto check-in na quinta, cara? Vou desmarcar, marcar quinta, ok. Olha a quantidade de check-in na quinta. Tem 12 check-ins na quinta, né? Vou tirar esse filtro. Quando eu venho aqui análise de ocupação por dia, eu vi 12 check-ins na quinta-feira, cara. Aí eu posso pensar, poxa, um dia que a se pensar. A se pensar. Porque você veja, o domingo tem 2 check-in, até a segunda tem 3, a terça tem 2, a quarta 4. Na quinta tem mais check-in do que a sexta e do que o sábado. Porque o que está acontecendo? Será que a turma foi coincidência? Pode ter sido uma coincidência, tá, galera? Que a turma que fez a avaliação entrou na quinta. Muita gente entrou na quinta-feira. Mas um terço aí está entrando na quinta-feira. Eu posso pensar no seguinte também, cara. A quinta-feira é um dia meio parado. Por quê? Porque normalmente a turma não vem na quinta para passar o final de semana, vem na sexta ou no sábado. E a quinta-feira, quem vem a trabalho, trabalha segunda, trabalha terça, trabalha quarta. Na quinta, normalmente ele está voltando para a origem dele, para a cidade dele, para dar um resultado de um relatório na sexta-feira. Porque na quinta ele não está hospedado mais, ele está saindo ali de meio-dia, mas ele vai viajar de tarde, né? Então o dia dele de trabalho acabou para na sexta levar um relatório para o gerente dele, para a chefia dele, para o diretor dele lá. Então, talvez a quinta-feira tenha muitos check-ins de um dia. Será? Por quê? O meu raciocínio. Não tem sentido a quinta-feira ter mais check-in do que a sexta do que o sábado. Alguma coisa está acontecendo aí. Ou pelo menos com esse conjunto de dados. Para mim foi surpresa aí. O que é que eu suspeito? Que na quinta-feira está sendo um dia que muita gente está fazendo check-out, né? Saindo da quarta para quinta, tal. E aí, eu vou até mudar isso aqui para a quantidade de diárias, né? Eu vou mudar para check-in, para a data do check-in, só para vocês. Data do check-in não. Oi, pera aí. Deixa eu tirar isso aqui. Pera aí que eu fiz besteira. Ó, como remove. Clica e remove, né? Então eu só quero o dia do check-in. Eu vou colocar aqui em valores para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Até mesmo acho que aqui funciona também, ó. Contagem de dias, ó, no domingo. Quantos dias tem dia do check-in no domingo? Coincidentemente aqui a linha e os valores é o mesmo campo. Estou dizendo que para cada linha, né, para cada elemento, eu quero, para cada elemento do campo, dia do check-in, eu quero uma linha. Então eu quero uma linha para domingo, para segunda, para terça, para quarta, para quinta, sexta, sábado. Mas eu estou vendo aqui que tem 12 dias de check-in. Eu quero uma nova coluna aqui, uma nova contagem, né? Que é o dia do check-out. Eu vou até mudar isso aqui, deixa eu remover. Desse jeito não fica legal, não. Aqui e aqui. Eu quero contar também o dia do check-out. Vocês vão entender por quê. Aqui essa contagem ele vai dar no mesmo. Então no domingo eu tenho 2 check-ins. Eu teria que fazer isso, né? Eu teria que criar outra tabela dinâmica que eu vou fazer aqui já já. Mas vou entender porque na quinta-feira tem 12. Né? O que é que eu posso analisar? Isso que eu estava dizendo. Provavelmente muita gente que vem a trabalhar está saindo no máximo até a quinta. E aí sobra a quinta-feira para ser reservada. Então quando o cara não vem
fazer o check-in na quinta para ficar o final de semana, que seria difícil, são diárias de, muito provavelmente essas diárias, tem muita diária de um dia, reservas de um dia, aí na quinta-feira. Porque fica um buraco, né? Porque eu tenho muitas reservas também na sexta. Como é que eu descubro isso? Bem, vamos lá. Eu vou criar aqui, eu vou criar uma tabela dinâmica, na linha eu quero o dia, e os valores que eu quero é contar quantas vezes eu quero contagem, né? Quantas vezes eu tenho o dia do check-in. Agora, o que é que eu quero saber? Quantidade de diárias. Eu quero fazer uma referência agora, quinta-feira, com quantidade de diárias. Qual é a média da quantidade de diárias quando o check-in é na quinta-feira? É isso que eu quero descobrir aqui. Né? Eu vou chegar aqui com quantidade de diárias. Posso deixar dessa forma, assim não. Eu pego no quadradinho aqui, ó, clico aqui e clico aqui. E eu vejo qual é a média, eu vou mudar isso aqui de soma para média. Porque aí eu vou ver a média, e vou melhorar isso aqui, da quantidade de diárias quando o check-in é na quinta. Então, quando o check-in é na quinta, eu tenho aí quase 2 diárias. Eu tô tendo, geralmente, que o check-in na quinta, o pessoal está saindo no sábado. Eu tô com essa característica. Interessante. Eu tenho o quê? Ó? Que no sábado, quando o check-in é no sábado, eu tenho muitas reservas só do sábado. Eu tenho que ver isso aí. Porque quando eu reservo só o sábado, eu tenho mais dificuldade de reservar o domingo e a sexta. Porque quebra. Então, ou eu deixo o sábado com 2 dias no mínimo, para eu forçar o cara a pegar o final de semana e ganhar mais. E aí tudo que eu faço, gente, toda decisão, perceba que naquela planilha anterior a gente tomou uma decisão, não foi? Que reservas de sexta a domingo tem notas menores. E isso está na atividade 3 para vocês explicarem, ó, não explicar o porquê, mas provavelmente tem notas menores. E aí na cabeça de vocês, provavelmente por causa disso, a hipótese da avaliação ser menor, porque a pessoa está para descansar e coisa e tal, blá blá. Mais importante, o que é que a gente vai fazer? Botar mais um funcionário, ou pedir, fazer um treinamento no funcionário, dar um percentual do que lucrar no final de semana para os funcionários, para motivar os caras a darem mais atenção aos hóspedes. Perfeito, bom. Então a partir de 1º de agosto vai se fazer isso, ponto. O que é que você vai fazer a partir de agora? Quando for um mês depois, você vai ver se as suas avaliações, ou um ano depois, ou 3 meses depois, um ano é muito, 3 meses depois você vai verificar se as suas avaliações na sexta-feira, com check-in na sexta, melhoraram, e se as suas avaliações com check-in no domingo melhoraram, pioraram ou melhoraram. Depois que você está dando, por exemplo, a ação de contribuir com um percentual para os funcionários só no final de semana, aqueles que trabalham no final de semana. Aí, essa comparação daqui a 3 meses da minha média, vamos supor que, lembra lá, não vou nem abrir a planilha, mas lembra lá que era 7.4 quando o check-in era na sexta e 7.6 o check-out no domingo, que eram as piores notas de check-in e check-out. Aí você tinha isso, digamos, até julho. Aí você faz um plano de ação, você descobre isso, você, uma vez descobrindo isso, você interpreta o que aquele já está dizendo, toma uma ação e começa a realizar essa ação. Uma vez que você está realizando essa ação, daqui a 3 meses você vai o quê? Avaliar essa ação. Você vai verificar se essa ação foi útil. Daqui a 3 meses você vai ver se sua média de avaliação na sexta e no domingo melhoraram. Aí vamos supor que sua média de 7.4 agora, com essas novas avaliações depois das ações que eu tomei, depois do meu plano de ação, de 7.4 foi para 7,5. E a de 7.6 foi para 7.7. Eita, melhorou 1/10. E aí? Perceba como a gente já está falando aqui agora de coisa lá da frente, para vocês entenderem o que vocês vão aprender nesse curso. E aí? E aí? Melhorei a média? Melhorou. De 7.4 foi para 7.5. De 7.7 foi para 7. De 7.6 foi para 7.7. Tá. 1/10. Isso foi significativo?
Teste de hipótese. Tamanho da amostra. Tamanho da amostra está ok? Nível de confiança. Teste de hipótese. Foi. Não, aumentou para 8. E o de 7.6 foi para 8.3. E aí? Perfeito? Tudo certo? Foi útil? Quanto eu gastei? Eu lucrei, sei lá, em cada final de semana, R$ 500. Mas eu dei aí R$ 25 para um funcionário de acréscimo, né? Para os funcionários. Dei de 5% para os funcionários racharem lá entre eles. Do ganho, né? No final de semana. Então aí eu gastei, sei lá, R$ 25, né? Em 3 meses, sei lá, 10 finais de semana, 12 finais de semana, 25 vezes 10, 200, R$ 300. Pronto, então o meu investimento foi R$ 300. Aí eu vou quantificar. A avaliação melhorou. Isso vai me trazer novas pessoas. Esse valor está dentro do meu orçamento. Então isso é você que vai fazer, esse tipo de análise. Você vai tendo ideias aqui e vai fazer. Então essa é a quantidade, a média da quantidade de diárias. Contagem de dia do check-in. Ou seja, eu tenho 2 check-ins no domingo. E eu tenho uma média do cara quem entra no domingo passado de 2 a 3 dias, 2,5 dias. Eu descobri que o sábado tem muita diária de uma reserva. E o que é que eu vou fazer com isso? Rapaz, isso é ruim. Na minha interpretação, porque eu sou especialista no negócio. Na minha interpretação, isso é horrível, porque eu vou ter que alugar o domingo sozinho, ou até com a segunda, que é algo dificílimo. O cara que quer vir na segunda, ele vem a trabalho, ele não vem no domingo, é muito difícil. Vem no domingo, vem para descansar, para sair na segunda, ou às vezes até na terça, tudo bem, mas, enfim. E aí eu vou ter que alugar a sexta. Bem, eu vou dar uma aumentada na média de diária do sábado, até porque eu sei que analisando os valores das diárias, eu descobri que o sábado tem a menor média de valor. Mas eu descobri também que eu só tenho um check-in no sábado 6 vezes, tudo bem, aqui está dentro do esperado. Então eu descobri, essa é a regra, eu exploro os dados, eu analiso os dados em busca de descoberta de padrões, simples de encontrar aqui, sem utilizar algoritmos de aprendizado de máquina, que é algo bem mais avançado, né, de descoberta de padrões e tudo. Eu estou olhando aqui, simplesmente olhando os dados, descobrindo, tendo informações sobre o meu negócio, descobrindo conhecimento aqui, né? Tomando ações, criando um plano de ação e tomando ações, e por fim avaliando se esse plano de ações foi útil. É isso que eu vou fazer. Então assim que eu crio minha tabela dinâmica. Né? Entenderam essa tabela dinâmica? Essa tabela dinâmica aqui eu posso formatar ela, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui da formatação da tabela dinâmica, mas você pode vir aqui também formatar a sua tabela dinâmica. Configurações do campo eu vou com vários estilos, tá? Eu vou fazer mais o quê? Tá, beleza, eu estava fazendo análise em busca de análise por ocupação do dia, ou seja, descobri isso aqui na quinta. Né? Também posso calcular, que eu já calculei aqui, ó, a média do valor da diária, eu posso até adicionar aqui, né? Mas aqui é a análise de ocupação por dia. Quantas ocupações eu tenho por dia, qual é a média da quantidade de diárias. Né? E aí eu posso gerar um gráfico disso aqui. E quando eu clico aqui, ó, aparece, quando eu clico fora no some, quando eu clico aqui aparece, ó, duas coisas, análise de tabela dinâmica e design. O design é onde você vai poder brincar, né, com o que eu falei. Linhas de trás, se quiser colocar, colunas em tiras, cabeçalho. Eu vou tirar isso aqui, deixo esse, deixar assim. Tá? Essas aulas aqui, ó, de subtotais e totais gerais, eu trago uma aula offline mostrando isso aí, tá, gente? Só para vocês depois entenderem. Tem também um filtro que eu vou depois usar, mas vocês já entenderam o que é a linha, o que é os valores que eu vou calcular aqui,
E o que vai estar nas colunas, né? São os valores. O que é que eu quero aqui agora? Com análise de ocupação por dia, né? Por dia de check-in, na verdade. Eu quero ver a avaliação, né? Foi isso que eu vi aqui, ó. Análise das avaliações. Análise das avaliações. Eu já vi isso aqui, ó. Eu já montei isso para vocês aqui. Mas eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer uma análise de avaliações. Como é que estão minhas avaliações? Eu quero adicionar isso aqui. A avaliação está aqui. Acho para cá. Eu não quero a soma. Quero configurar a média. Isso eu até já fiz quase agora, né? Mas olha como eu fiz mais rápido aqui. Eu até descobri que era 7.4 na sexta, né? Na sexta era 7.4. Eu tive 17 check-ins na sexta e 6 no sábado. Né? Média de avaliações. Sim, e aí continuando aqui eu quero fazer algo semelhante, só que agora eu vou criar uma tabela dinâmica diferente do que eu já fiz, que é assim, ó. Eu vou selecionar todos esses dados, clico aqui, Ctrl T, venho em inserir tabela dinâmica e vou criar aqui uma nova planilha, certo? Vou dar OK. Tá aqui ela, ó, em uma nova planilha. Que a análise de ocupação por dia, aqui vai ser, na verdade eu só fiz mostrar isso aqui a vocês, mas eu vou excluir, e vou criar aqui mesmo, tá? Do mesmo jeito, que seria aqui, ó, inserir tabela dinâmica da tabela intervalo, eu clico aqui, eu arrasto, eu clico aqui, eu dou OK. O que é que eu vou fazer aqui? Do checkout. Então eu quero push checkout aqui agora. Contagem do dia do check-in? Não. Poxa, tô errado, né? Ninguém me... Aqui. Dia do checkout. Olha lá. Né? Quanto checkout eu tenho no domingo? Mais uma coisa. O que é que eu tenho que descobrir? Com esses dados aí. No domingo. Estou fazendo uma análise de ocupação por dia. Ou seja, eu estou analisando a ocupação, o dia da ocupação, mas eu estou analisando o quê? Quantidade de dias, qual é a média da quantidade de diárias, qual é a média de avaliação. Meu foco aqui é o dia da semana, por isso que é a ocupação por dia. Então eu vou aqui e vou descobrir que descobrir que no domingo é onde o dia que eu tenho mais checkout. Não é interessante? O que é que eu faço com isso? Gente, eu tenho que ter a minha equipe de governança mais forte no domingo. Posso ter ela mais fraca no domingo. Posso estar dando folga a todo mundo no domingo. Ah, mas no domingo tem a questão, o que é que eu posso fazer isso aí na questão da questões trabalhistas? Mas eu já vi isso aqui. Veja que se eu fosse fazer esse cálculo só com Excel aqui puro, eu ia ter que fazer algo desse tipo aqui, ó. Eu ia ter que calcular um por um para fazer esse gráfico. Aqui eu fiz diretamente, ó. E eu descobri que tem muito check-in na quinta e muito check-out no domingo. Provavelmente não é porque o povo está entrando na quinta e saindo no domingo, não. Provavelmente está entrando na quinta porque é o último dia de trabalho. Ah, não, mas é a sexta o último dia de trabalho. Mas lembre, pense um pouco. O cara que vem se hospedar, ele é de outra cidade. Por muitas vezes, ele volta na quinta de tarde. Então ele faz o check-out na quinta. Volta para uma cidade perto de onde você está, porque na sexta ele vai trabalhar para levar o resultado do trabalho dele quando ele estava viajando. Então tem muito check-out na quinta por isso. Desculpa, muito check-in na quinta por isso. Muita entrada por isso. Por quê? A quinta fica vaga, normalmente. E aí, talvez baixe o preço da valor da diária na quinta.
A quinta fica vaga. E aí o cara entra na quinta para passar só um dia. Aí você vê que a quantidade de dias na quinta é 1,9. Eu tenho 12, mas é 1,9. O cara fica no máximo 2 dias na quinta. Fica de quinta a sexta, de quinta a sábado. Ninguém. É muito difícil até de quinta a domingo. Então, por exemplo, o check-out que está tendo alto aqui no domingo não é porque é da turma que está entrando na quinta. Porque você tem uma média aqui de 1,9 dias. Então, normalmente o cara sai na sexta ou no sábado. Claro que tem diárias aqui que o cara saiu, sei lá, no domingo, na segunda, na terça. Certo? Provavelmente esse check-in aqui de 10 é alto, porque esse check-out aqui é 10, porque esses caras aqui estão altos. Ó. São desses caras aqui. Então, como é que eu crio essa tabela, né? Como é que eu crio isso? Para finalizar. Normalmente, o cara sai no check-out na sexta, faz no domingo. O que é que eu posso ter a certeza? Eu já tenho a certeza que eu tenho nem muito check-out na sexta, nem no sábado, né? Que provavelmente, ó, esse check-in da quinta tá saindo na sexta e no sábado. Entenderam? E que eu tenho mais check-out no domingo e na segunda. Não, no domingo, né? Então, aqui para eu criar um gráfico daquele do estilo que eu já fiz é muito simples. Quando eu clico aqui, eu tenho o meu design, como eu já falei para vocês, onde eu posso brincar com minha tabela, mas eu tenho aqui uma análise de tabela dinâmica que eu vou criar um gráfico dinâmico. E ele já traz para mim, por exemplo, um gráfico sugerido de colunas. Ok. Olha como fica fácil de ver esses dois gráficos aqui. Tanto esse, tabelas dinâmicas recomendadas, desculpa, gráfico de tabela dinâmica. Esse aqui, ele trouxe com tudo, né? Com a contagem, com a média. Eu não vou usar ele não. Eu ia fazer assim, ele traz o que está na tabela, né? Deixa eu ver se é interessante. É. Vocês estão entendendo porque não funciona desse jeito aqui, né, gente? Porque ele está contando o que está na linha, o domingo. Quantas vezes aparece dia do check-in? Sempre vai ser o mesmo resultado. Então, o que eu posso fazer aqui para... Eu vou aumentar aqui, vou calcular também a média de quê? Da quantidade de diárias. Não é a soma. Configurações, média, ok. Vou ajeitar isso. Tá. O azulzinho, a média é o laranja. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui muitas check-out no domingo, e eu vejo que tem uma média de 2,5, é porque os check-out do domingo entraram na sexta ou na quinta, né? Muitos. Ou é do sábado para a segunda, não, do sexta para o domingo, ou da quinta para o domingo, né? O que também favorece aqui a quinta-feira. E a média de avaliação, eu vou fazer... Eu venho aqui, média de avaliação, cadê? É o último, né? Trago para cá. Ó. Não quero soma. Ok. Checkouts. Aquilo que a gente já sabia, né? A gente fez no outro. Lembra? Olha como foi mais rápido aqui. Da terça. Posso fazer 3 análises aqui, né? Ó. Com gráfico.
cuidado com esse tipo de formatação assim, ó, fica ruim de analisar. Eu posso jogar ele para cá. Outra coisa, eu quero mover a tabela dinâmica. Eu quero pegar essa tabela dinâmica e jogar ela para cá, ó. Eu tenho a opção de mover. Mover tabela dinâmica. Aí você vai dizer para onde você quer. Eu quero mover para cá ou para cá. Certo? Ele move. Não é simplesmente... Porque aí fica melhor aqui, ó, a minha análise. Eu vou jogar essa legenda. Linhas de grade eu tirei. Para a parte inferior. Fica melhor. Diminuir aqui. Certo? E vou fazer a mesma coisa com esse grupinho aqui, ó, para comparar. Análise, gráfico dinâmico, eu mesmo. Eu não vou nem pesquisar muito. Vou apenas tirar a linha. Não vou colocar esse rótulo de dados assim, não, fica muito sujo. Vou deixar igual ao outro, né? Eu vou mudar a legenda aqui para a parte inferior. E aí eu vejo, ó, de acordo com o dia do check-in e do check-out, eu fiz rapidamente aqui, ó, quantas vezes, quantas diárias entrou no domingo, qual é a média de permanência do pessoal e qual é a média de avaliação. Então, eu tinha desconfiado lá atrás, né, que existia, isso faz parte da atividade 3, uma influência de quê? Que a sexta-feira, posso até marcar de vermelhinho aqui, ó, sexta-feira sendo baixo aqui, que o domingo também tem uma avaliação baixa, né? Posso destacar esses valores. Eu posso destacar, se eu quiser destacar aqui eu posso fazer isso automaticamente também, tá? Usando formatação condicional. Que tá aqui, ó. E realçar, ó. Posso vir até em escala de cores, fazer isso, ó. Certo? Vou deixar essa daqui em branco que fica melhor. E aí eu colocar um preto aqui. Também posso usar isso. Notas mais baixas. Uma escalazinha de cores, né? Esse não tá bem legal não. Deixa eu ver aqui um melhor. Esse tá melhor, né? Não, aqui. É porque tem um cinza ali que tá complicando, ó. Eu vou tirar. Mas tá bom. Um vermelhinho aqui. Tem uma escala de cores, ó. Posso também criar essa escala de cores. Aqui. Então eu posso ver que check-ins aqui na sexta, domingo, check-out também no domingo, né? Por que talvez o domingo tá dando errado tanto o check-in quanto o check-out? Outra pergunta. Você analisando aqui isso, explorando seus dados, querendo ver se há influência do dia de semana com a avaliação, você olha o domingo e diz, poxa, o domingo tá ruim, tanto check-in quanto check-out. O check-out eu até entendo, o cara que passa o final de semana, a sexta-feira tá ruim também, beleza. Mas por que o domingo? Cara, preste atenção. Tu tem 10 check-outs aqui no domingo. Tu tem um número alto de check-out no domingo. Provavelmente, isso tá dando uma superlotação na recepção. O cara que tá chegando no domingo tá achando ruim, que tá esperando. O cara que tá saindo do domingo tá achando ruim, porque tá esperando para fazer o check-out. Porque tem muita gente. Toma uma decisão. Plano de ação. Qual é a decisão?
contratar um funcionário, aumentar, no caso aí o ideal seria um extra, e ver se, uma vez contratando esse extra, essa nota melhora, né? Ou dando um extra, um percentual extra para os funcionários que estiverem trabalhando no final de semana. Porque a sexta-feira tá ruim também quando tem check-in na sexta. E são decisões que você vai tomar de acordo com essa exploração. Aqui você não faz essa escala de cores com todo mundo, tá? Porque senão ele vai considerar todos os números. E aí não faz sentido você comparar 2,5 com esse 10 aqui. Então você seleciona só esse. Escala de cores, eu boto esse primeiro. Tá? Para quem quer, isso não é obrigatório não, estou só mostrando para vocês. Posso usar outro padrão, mas posso usar o mesmo padrão. Tá certo? Esse colorido aí. Então você pode ir tomando decisões, porque aqui eu avaliei a média aqui, né, com a relação à ocupação do dia, mas avaliei também a média de diárias, então eu vi que normalmente quem pega a quarta-feira, quem entra na quarta-feira, desculpa, quem entra na terça, fica só a terça, 1,5. Também no sábado tem uma permanência baixa, isso quer dizer que muita gente está pegando o sábado, talvez eu tome uma decisão, que é o quê? Só alugar o sábado colado com o domingo, ou com a segunda, ou com a sexta. A quarta você tem normalmente checkouts. Na quarta, só uma média de uma, né? Ou seja, a média de quantidade de diárias é 1, ou seja, por isso que a terça aqui deu baixo, né? Você tem uma média aqui de 1,5. Isso, gente, eu estou considerando aqui uma pequena quantidade de dados. Estou considerando uma pequena quantidade de dados. Mas eu estou mostrando a você como você pode descobrir informações, conhecimento, tomar plano de ação, tomar decisões, criar um plano de ação, avaliar esse plano de ação no futuro do seu negócio. Tudo bem, que tem poucos dados, mas vamos considerar que tivesse 500 dados e o resultado fosse esse. Né? Vou salvar aqui a versão 4.1, porque é a mesma planilha. E só vou mostrar para vocês isso aqui, que além de tudo que eu fiz ali, vocês podem fazer aqui com esse. Tá? E vocês vão ter na atividade 4, vocês vão ter que fazer uma análise da avaliação, da média da avaliação por dia, né? Da análise da média da avaliação, e aí você vai avaliar pelo dia, o que você achar interessante, e você vai criar vários gráficos desses aqui, né? Outra coisa que você pode fazer aqui é criar filtros. Por exemplo, eu quero filtrar o dia da semana, eu quero filtrar esse aqui pelo sexo. Desculpa, aqui não, aqui. Então esse resultado aqui, e aqui também pelo sexo. Esse resultado aqui é eu considerando homem e mulher. Mas se eu quisesse agora dizer, não, vamos mudar aqui só para masculino. Ok. Olha, tudo mudou. Filtrei para masculino. Quando o check-in é masculino, olha o que acontece. Muda tudo. Né? Eu passo a ter uma média menor no domingo. Enfim, essa avaliação do masculino e feminino, ela seria interessante sozinha com... Ó, já mudou. Será que o dia da semana com o sexo faz diferença? Acredito que não. Acho que separadamente, isso é uma opinião, uma hipótese minha. Separadamente, talvez sim. Então, a avaliação, eu vi aqui avaliações baixas, descobri algumas coisas, né? Mas aí eu criei em outro momento uma análise de avaliações aqui, onde eu analisei a avaliação, ó, pelo sexo, né? Eu fiz uma média e vi, não vou criar novamente aqui, porque vocês já sabem, criar uma
carinha desse. Vi que o homem dá uma nota normalmente melhor do que a mulher. Gerei um gráfico para isso, dinâmico, né? Criei essa tabela dinâmica, certo? Criei essa tabela dinâmica. Criei esse gráfico a partir dessa tabela. Criei essa tabela aqui dinâmica da média de avaliações de acordo com o sexo do hóspede e a quantidade de dias. Então veja, aquilo que eu já falei, ó, quando o hóspede passa uma diária, quando passa duas, quando passa três, será que também, além do dia da semana, o dia do check-in, como a gente viu, a quantidade de diárias também influencia na avaliação? A gente viu aí que quanto mais diárias, a nota ficava menor, com exceção de 4 diárias. Mas aí às vezes é porque só tem uma nota com 4 diárias e tem um 9. Como tem uma nota com 11 diárias e tem um 8. Mas você viu que tem uma boa quantidade de reservas, se eu não me engano são 13 com uma diária. E 12 com 2 diárias. E você já vê que quando a reserva de 3, ela é de 1, ela tem uma média melhor do que a reserva de 2 diárias. Eu posso dizer, será que essa média é significativa? Vamos aprender a fazer isso lá na frente. Será que realmente reservas de uma diária tem nota melhor do que reservas de 2 diárias? Ou isso foi por causa da amostra? A gente vai aprender a fazer isso com cálculos estatísticos lá na frente. E aí a gente não vai usar o Excel, a gente vai usar outras planilhas, apesar do Excel conseguir fazer isso aí. O Excel vamos usar mais para gerenciar os dados aí nesse padrão, para criar um gráfico dinâmico desse para algumas situações resolve. Mas aí depois vocês também vão aprender a fazer isso lá no Power BI, aprender a dar uma pincelada no Power BI para vocês aprenderem algumas coisas também lá na criação de gráficos, né, dashboard. Então aqui você já tem uma brincadeirazinha a se fazer com uma análise das avaliações, que vai ser a atividade 4, realizar uma análise das avaliações. E aí você vai analisar de acordo com o que você está aprendendo, né, pelo dia da semana, como está sendo feito aqui, pelo sexo, pela quantidade diária. Então, ó, a avaliação parece ser diferente quando eu mudo de sexo. Quando o grupo é masculino, normalmente dá uma média melhor, então eu posso tomar uma decisão. Hóspede feminino, mais atenção, dá um docinho, tal, mas porque parece ser mais exigente, né? Check-in na sexta, check-out no domingo, vai ter um desconto aí, vai ter um upzinho aí para quem estiver trabalhando, vamos analisar isso depois, né? Check-ins reservas muito compridas, né? 3 diárias, 4 diárias, parece ter uma média menor, então o que é que eu vou fazer? Então essa vai ser a quarta atividade, né? Aqui é a forma de apresentar esse gráfico. Eu vi aqui, ó, que a média vai caindo quando eu tenho mais diárias na reserva. Ah, deu uma subida aqui com 4, mas vamos analisar esse 4 aqui. Quantas vezes aparece esse 4? Vamos olhar aqui quantas vezes? É só você vir aqui, botar uma coluna, calcular aqui em valores. Estou terminando já, tá? Você pode calcular quantidade de diárias, você pode jogar aqui e usar as contagens. Configurações, contagem ok. Ó, você pode tirar esse cara. Tem 3, né? Tem 3 reservas com 4. Né? E você vê que a contagem aqui é até legal esse segundo gráfico, ó, como ficou aquele já. Né? Aqui você no azul está vendo a média que está caindo. Quando eu tenho uma, cai. Agora aqui não é tão legal porque ele está fazendo pela média aqui, né? Quantidade de dias e a média. A média por quantidade de dias está caindo e a média quantidade de diárias, eu posso apagar até esse gráfico se eu quiser clicando aqui nele, tá? Está caindo também. O que é normal, né? O que é normal. Porque aqui, ó, o que é que ele está dizendo? Que uma diária eu tenho muitas. Vai caindo. Geralmente eu tenho muitas reservas de 1 e de 2. É isso que ele está dizendo aqui. Né? Essa escala aqui, ela não representa só a média da avaliação. Ela está representando também a quantidade de diárias. Então, por isso que ele está dizendo aqui, ó,
com 1 e 2 diárias, eu tenho muitas reservas com 1 e 2 diárias, que é a maioria, né? E aí eu dou sempre uma caída com 3 e com 4. Com 3 eu já caí, com 4, com 11. Então é normal que vá caindo a quantidade de diárias com a quantidade de reservas, né? Quando eu aumento, é inversamente proporcional. Quando eu aumento o número de diárias, eu diminuo a quantidade de reservas com essa quantidade de diárias, né? É isso que ele está dizendo aqui. E eu digo, aí aqui como eu estou usando a escala para os dois, ó, fica parecendo que a média está bem pertinho, e realmente aqui está, né? Realmente aqui está. De 1 para 2 a média está quase igual, para 3, para 4 sobe. Se você tirasse esse gráfico aqui, deixa eu ver como é que eu faço. Teria que remover, né? Se eu tiro esse gráfico aqui, vocês vão ver que eu estou diminuindo a média quando aumenta a quantidade de áreas, né? Vou salvar e vou finalizar por aqui, tá? 1h36, está dentro do planejado. E vamos ter a próxima aula quarta-feira, falar lá no grupo. E na próxima segunda nós também já teremos mais uma aula, tá? Já está combinado também segunda e quarta. Beleza? Vamos continuar quarta-feira nesse assunto aqui de tabela dinâmica. Na próxima segunda também, mas provavelmente a gente vai construir aí um painelzinho, né, mais bacana para vocês. E a gente vai terminar na próxima semana o conteúdo de planilhas eletrônicas, que eu vou ainda postar aqui, né, essa semana agora, e da próxima, queria até a aula 25. E a próxima semana é a última semana, porque eu deixo mais leve essa última semana para vocês concluírem o conteúdo, tá? A gente provavelmente na próxima semana só vai ter aula na segunda, porque aí eu deixo vocês uma semana livre para terminar as atividades, assistirem às aulas, para entrar lá no curso, na parte do módulo 2 de estatística descritiva com mais robustez, beleza? Então vou parar por aqui, pessoal. Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Fui!